sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Atos dos Apóstolos, chegamos hoje pela manhã no capítulo 17 deste livro. E esse capítulo 17 começa com a viagem do apóstolo Paulo à cidade de Tessalônica, na antiga Macedônia. Depois, anos depois, o apóstolo Paulo escreveu para os crentes de Tessalônica 2 cartas, as 2 epístolas aos Tessalonicenses. Apenas 9 versículos registra essa viagem, essa estadia do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica. Esses 9 versículos estão divididos assim, de 1 a 3, a ação de Paulo e também de Silas e de todos os irmãos que estavam com ele nessa equipe de evangelização na cidade de Tessalônica. E nós vamos ver agora, nós vimos de manhã a ação deles. Vamos começar a ver agora as reações das pessoas a reação dos tessalonicenses diante da pregação do evangelho, nos versículos 4 a 9, tá? As reações então, versículos de 4 a 9. Esse texto de 4 a 9 está dividido assim, Versículo 4, que é o que nós vamos ver hoje vamos ver só o versículo 4, a reação dos convertidos, a reação daqueles que foram convertidos com essa pregação. E versículos de 5 a 9, que veremos pela graça do Senhor a partir de sábado que vem, a reação dos judeus. Os judeus que não se converteram a Cristo. É aí que vem o problema. Mas vamos ver isso no próximo fim de semana. Hoje vamos ficar com a reação dos convertidos no versículo de número 4. Atos 17, 4. Leiam comigo. Alguns deles, ali na sua Bíblia aí, você vai ler alguns deles. Lá eu corrigi. Alguns é uma tradução errada. Vários deles, vamos ler juntos com vários? Vários deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. A igreja de Jesus Cristo, lá na cidade de Tessalônica, no século I, ela começou com essa evangelização do apóstolo Paulo, e 3 grupos, pelo menos, de pessoas convertidas aqui. O primeiro grupo foram vários judeus, porque o judaísmo, lá no primeiro século, ele estava espalhado em todas as cidades, não somente na nação de Israel, mas em todas as demais nações, as nações da Macedônia, da Grécia, da Ásia, de todo o mundo europeu. Havia o judaísmo, que funcionava a partir das suas sinagogas. Por isso, quando Paulo chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia era numa sinagoga, era uma estratégia, porque ele tinha sido um judeu. E ele aproveitava isso para anunciar Jesus para os judeus. Um ato de muita coragem, porque todo judeu que não se converte vai querer matá-lo e persegui-lo de morte, como de fato acontece no contexto aqui do livro dos Atos dos Apóstolos e da vida do apóstolo Paulo. O judaísmo não era para existir. Como tem muita religião satânica por aí que não era para existir, mas existe porque o mundo jaz no maligno, porque as pessoas são enganadas pelo pai da mentira. E uma das mentiras mais
disfarçadas de verdade que o diabo usa são as mentiras religiosas. Porque as outras mentiras de Satanás, elas não são disfarçadas, todo mundo já vê na cara que é mentira. Mas quando a mentira é uma mentira religiosa, e se passa como se fosse uma coisa boa, e se passa como se fosse uma coisa de Deus, esse é um dos maiores enganos de Satanás. Quando ele consegue fazer uma mentira se parecer tanto com a verdade, que parece até que é uma coisa de Deus. Tá? É isso que Satanás faz aí no mundo das ramificações religiosas que existe sobre a face da terra. Religião é um engano. O verdadeiro cristianismo não é uma religião, é vida eterna. Jesus não disse assim, eu vim trazer uma nova religião. Jesus não disse isso. Olha, eu sei que tem muitas religiões no mundo e eu vim trazer aqui mais uma opção para vocês. Jesus não disse isso. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse é o verdadeiro cristianismo bíblico. Religião nenhuma é de Deus. Cristianismo não é religião. E quando chamam o cristianismo de religião, tem razão em chamá-lo por aquelas pessoas que se dizem cristãs, mas na verdade não são. Elas têm apenas uma fantasia religiosa, uma máscara religiosa de cristãos, mas não são cristãos e não estarão no céu. Verdadeiros cristãos não têm religião, porque tem Cristo. Não dá para ter as duas coisas. Quem tem religião não tem Cristo, e quem tem Cristo não tem religião, porque Jesus não é religião. Quando eu preencho uma ficha por aí e pergunta lá religião, eu faço questão de colocar com todas as letras maiúsculas, nenhuma. Uma vez estava preenchendo uma ficha dessa e a pessoa me conhecia. O senhor colocou aqui nenhuma religião? O senhor não é pastor? Eu falei, sou. O senhor tinha que colocar evangélica, né? Religião evangélica. Não, evangelho de Cristo não é religião, o evangelho de Cristo é vida. O evangelho que me tirou das trevas, onde eu participava de uma religião, e agora eu sou de Cristo Jesus. Isso é ser cristão. Religião não é de Deus, nenhuma, nem aquelas que se dizem cristãs e que se dizem crer em Deus. Não tem salvação, porque só há salvação em uma pessoa, não em uma instituição religiosa. Só há salvação em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Foi o que Pedro pregou para religiosos em Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Paulo era um super religioso, mas depois que ele foi convertido, ele disse em Filipenses capítulo 3, eu considerei tudo o que para mim eu achava uma vantagem, era uma grande vantagem social e de status para o apóstolo Paulo, a posição religiosa dele no judaísmo. Ele diz, tudo o que eu considerava como vantagem, eu considerei perda por causa de Cristo. Aí ele pensou um pouco mais e foi mais fundo. Não só perda, eu considero isso como refúgio, como estrume em relação a esse bem precioso que é ganhar a Cristo e ser achado nele. Jesus não é religião, Jesus é o Filho do Deus vivo, em quem nós cremos. Nenhuma religião leva para o céu, só Jesus, a pessoa de Jesus, leva para o céu. Aleluia. Muito bem, então o que aconteceu aqui? Vários religiosos judeus foram convertidos a Cristo. Então já tem em Tessalônica vários convertidos a Cristo que vieram do judaísmo. Também uma multidão numerosa de gregos piedosos. Quem eram esses gregos piedosos? Esses gregos piedosos eram aqueles que os judeus chamavam de prosélitos. Prosélitos
no judaísmo eram pessoas que não eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, eram portanto chamados pelos judeus de gentios e que aderiam à religião judaica e levavam aquela religião judaica, todo o ritualismo dos judeus, com muita piedade, com muita seriedade. E aqui está escrito nesse versículo que uma numerosa multidão desses prosélitos, desses gregos piedosos, largaram o judaísmo porque foram convertidas a Cristo Jesus. E além disso, o terceiro grupo aí de muitas distintas mulheres, muitas distintas mulheres aqui representa mesmo mulheres da nata da sociedade, mulheres da alta sociedade da cidade de Tessalônica, também estavam ali presentes e foram convertidas a Cristo Jesus. Com esses três grupos começou a igreja dos Tessalonicenses, a igreja cristã dos Tessalonicenses. Muitos judeus convertidos a Cristo, muitos prosélitos convertidos a Cristo, muitas mulheres importantes convertidas de verdade a Jesus Cristo, e assim começou a igreja. Quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta para os Tessalonicenses, para esses cristãos aí, convertidos então, para essas pessoas convertidas na cidade de Tessalônica, Paulo disse algo muito importante, que ficou registrado, não dá nem para ler ali, né? Então leia na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, foi sugerido a nós que colocasse o fundo preto e a letra branca, mas ficou pior, é melhor colocar o preto no branco. Nós vamos voltar o preto no branco. Muito bem, então 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, leiam comigo, vamos ler juntos. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Esse aqui é um grande versículo, né? Um versículo assim, de tamanho família aí, né? Tem alguns versículos bíblicos que são assim bem grandes, esse aqui é um deles, né? E o apóstolo Paulo, que começa sempre uma epístola, Paulo tinha esse estilo de escrever. Quando ele escrevia uma carta, ele começava dando graças por muitas coisas. Ele fez isso também aí no primeiro capítulo aí de Tessalonicenses, a partir do versículo 2, dando graças. Mas quando ele está escrevendo o capítulo 2, ele traz mais uma razão pela qual ele achou muito importante dar graças a Deus. Ele lembrou daquele texto que nós acabamos de ler, do Atos 17, de que quando ele foi evangelizar esses tessalonicenses, esses cidadãos da cidade de Tessalônica, eles receberam a palavra que Paulo pregou para eles, considerando que essa palavra não era palavra de homens, mas era palavra de Deus. Tem muita gente que escuta uma palavra de Deus, uma boa palavra de Deus, e depois diz assim, não acredito nisso porque isso é de homem. Enquanto que existe muita gente que escuta heresia,
Oh, isso é de Deus. Que povo desviado. Em Tessalônica, essas pessoas que foram convertidas, esses vários judeus que foram convertidos, essa numerosa multidão de prosélitos que foram convertidos, essas mulheres que foram convertidas, muitas mulheres, e não poucas mulheres que foram convertidas, que começaram ali a igreja de Tessalônica, foram as pessoas que, quando ouviram o apóstolo Paulo pregando, elas não tiveram a menor dúvida de que o que Paulo estava pregando não era uma invenção de Paulo, não eram palavras de Paulo, que o que Paulo estava pregando era palavra de Deus. E por receberem assim a palavra, essa palavra está operando eficazmente neles que creram. É aí que a palavra opera de maneira eficaz. A palavra de Deus opera salvação, a palavra de Deus opera conversão, a palavra de Deus opera santificação, e isso de maneira eficaz naqueles que creem, naqueles que recebem essa palavra, não como palavra de homens, mas como em verdade ela é, como palavra de Deus. E para quem prega a palavra de Deus, Jesus disse um versículo que nos enche de total segurança e confiança. Ele fala assim, ó: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Porque quem vos ouve, a mim ouve, porque o que você está pregando é minha palavra. Então quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita, porque está rejeitando a minha palavra e não a sua palavra. É a palavra de Deus. Como que eu posso então, pastor Edivaldo, ter certeza que a palavra, por exemplo, que o senhor está pregando essa noite, é de Deus e não é do senhor mesmo? A Bíblia mostra como você pode saber isso. Quando Paulo foi para a próxima cidade de Bereia, o povo de Bereia fez uma coisa que os tessalonicenses não fizeram. Quando chegarmos lá, vamos ver. Eles chamaram o apóstolo Paulo e a sua equipe e falou: senta aqui conosco e prova para nós, na Escritura Sagrada, se as coisas são de fato assim como você pregou. Aleluia. Quer saber se o que eu prego é de Deus? Venha sentar comigo. Venha sentar comigo e peça para eu provar para você aqui na Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Eu provo para você, sem a menor sombra de dúvida, sem a menor insegurança, sem a menor incerteza. Porque eu não invento nada. Eu prego a palavra de Deus. E é por isso que muita gente não gosta. Porque se fosse palavra de homens, muitos homens gostariam. Se fosse palavra de homens, a nossa congregação teria 25 mil membros. Porque são palavras que agradam a homens. Paulo disse em Gálatas 1:10: se eu agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. A palavra de Deus não agrada a homens. A palavra de Deus, ela opera de uma maneira, por isso que ela também é, como nós vimos agora em Amós, o prumo que Deus colocou no meio de nós. A palavra de Deus, ela atrai quem é de Deus e repele quem não é de Deus.
A palavra de Deus tem poder de atração e tem poder de repulsão. A palavra de Deus atrai quem é de Deus, mas repele quem não é de Deus. Quem não é de Deus, quando ouve a palavra de Deus, não recebe como os tessalonicenses receberam. Quem não é de Deus, quando ouve a palavra de Deus, o semblante deles cai, como o semblante de Caim caiu quando Deus falou com ele e anunciou para ele que até ele poderia ser restaurado, mas o semblante dele caiu, porque ele não recebeu a palavra. Quem não é de Deus, o semblante cai diante da verdade, mas quem é de Deus se alegra, se anima, se fortalece, se rejubila, porque a palavra de Deus o levanta, a palavra de Deus o coloca de pé, a palavra de Deus o fortalece, a palavra de Deus ressuscita mortos, a palavra de Deus faz com que vale de ossos secos se transforme em exército. A palavra de Deus é viva e eficaz e opera em todos os que verdadeiramente creem. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.